Boa tarde, boa noite, alunos. Agora a gente vai iniciando os trabalhos da semana 6, então fazer esse vídeo para ajudar a esclarecer os conceitos dessa semana 6, que basicamente nós vemos ciclo de 2 e 4 tempos e ciclo Otto, que é motores a gasolina e a álcool, e ciclo diesel, que nos motores que a gente conhece como motores diesel, certo? Que usa óleo diesel, biodiesel, certo? Então é o seguinte, vamos começar explicando quais são os 4 tempos do pistão. Dá uma observada comigo aqui, ó. A gente está olhando aqui pelo lado do escape do motor. Então, pelo lado do escape do motor, a gente consegue ver aqui o pistão, né? Como tinha mostrado antes, pistão, biela e o girabrequim aqui dentro, certo? E ali em cima, aqui, a válvula, que ela abre para, nesse caso aqui, a válvula de escape. A válvula de admissão está do outro lado do motor, que a gente vai acompanhar. Mas basicamente é o seguinte, esse pistão, ele vai estar em cima quando a válvula do lado de lá da admissão abrir. Aí esse pistão vai descer. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Igual uma seringa quando você puxa o êmbolo. Ela vai succionar o ar e vai fazer o tempo de admissão. Então, no movimento de descida do pistão, ele vai succionar. Depois de admitir o ar, a válvula de admissão fecha quando o pistão chega embaixo. E depois vai acontecer o que? Esse pistão sobe com as duas válvulas fechadas, comprimindo. Então, admissão primeiro, depois vai a compressão, segundo tempo do pistão, comprimindo. Depois de comprimir, vai haver a explosão no instante que ele estiver comprimindo lá em cima, ou próximo de chegar lá em cima o pistão, dá a faísca. De quem? A vela aqui, ó. Então, a vela vai dar a faísca para quê? Para que na hora que der a faísca vai entrar em combustão o combustível com o ar e vai empurrar o pistão para baixo, que aí é o tempo motor, é o tempo que tem geração de energia. Então foi admissão, compressão, aí queimou, expansão, então o pistão vai descer de novo, terceiro tempo, expansão, expandiu, vai abrir essa válvula de escape. Aí o pistão sobe, expulsando os gases da combustão. Quarto tempo. Então, admissão, compressão, expansão e escape. Certo? Os 4 tempos do pistão. Então, eu tenho esses 4 tempos no motor ciclo Otto ou ciclo diesel. Tanto faz. A gente vai ver. Mas só que é um motor 4 tempos. Tanto faz se é ciclo Otto ou ciclo diesel, que a gente vai falar logo mais. Aqui, agora, eu tenho o seguinte. Eu tenho um exemplo de um motor 2 tempos. Primeira coisa que a gente identifica em relação à diferença de um motor de moto 4 tempos para um 2 tempos. Ele é aletado, então a gente já pode imaginar que ele é o quê? É um motor refrigerado a ar e não por líquido. E o que acontece? Se você observar por dentro, por cima aqui, eu não tenho as válvulas que tem no outro motor, certo? Aí eu tenho o que? Nesse daqui eu não tenho as válvulas, é um cabeçote mais simplificado. Nesse caso aqui, no motor 2 tempos, ele vai trabalhar no sistema de janelas. Aí eu vou ter janelas aqui, no caso, janela de admissão, inclusive a gente vê que está mais limpa aqui, e janela de escape, inclusive a gente vê carbonização aqui, efeito dos gases da combustão, certo? Então a gente vê mais escuro aqui, carbonização. Então por dentro a gente vai observar a janela de escape e a janela de admissão aqui, certo? Por quê? Porque acontece o seguinte, observando por fora, escape, admissão, certo? Então, o que acontece? Esse pistão, ele vai, a partir do momento que ele está subindo, vamos pensar que ele está subindo, aí, quando ele fecha as duas janelas, admissão e escape, ele vai entrar na compressão.
Aí ele comprimiu. Aqui em cima tem o lugar da vela para dar a faísca. Então a gente vai ver que se tem vela, ó, essa daqui até dá um encaixe aqui. Você observa ali a vela lá no fundo, certo? Ali a vela lá no fundo. Então ela daria a faísca. Quando o pistão sobe, comprimiu, tum, deu a faísca, houve a explosão, aí ele expande. Só que no momento, enquanto ele está expandindo, vai chegar num ponto que ele vai liberar a passagem do escape e iniciar a expulsão dos gases de escape. Depois ele vai passar pela admissão. Então, o próprio movimento do pistão de descida, ele vai gerar pressão no cárter embaixo para empurrar os gases que vão entrar na admissão. Que gases? Ar mais combustível, porque o sistema é com vela, é sistema de ignição por centelha. Então ele é ciclo Otto e não ciclo diesel, certo? Então com vela eu vou ter vela de faísca de centelha, eu vou ter o ciclo Otto. Então nesse caso do ciclo Otto eu vou ter então compressão e expansão na metade de cima do movimento. Depois eu vou ter escape quando ele vai descendo e logo depois admissão. Quando eu voltar a subir, eu vou repetir o processo. Compressão, expansão, escape, admissão. Compressão, expansão, escape, admissão. Então eu vou observar que tem o que? Ele fez 2 movimentos para voltar onde ele estava. Ele fez a metade de cima, metade de baixo. Ele fez 2 movimentos. Então o que acontece? Eu tenho um motor de 2 tempos de quem? Do pistão, certo? Então eu tenho 2 tempos do pistão. Aqui era 4 tempos, o motor de 4 tempos é 4 tempos do pistão. Por quê? Voltando aqui, eu tenho 2 tempos do pistão, mais que ele vai executar as 4 tarefas, que é o que? Admissão, compressão, expansão e escape. Então ele vai cumprir as 4 tarefas, certo? Do ciclo do motor, correto? Então aqui eu tenho a diferença do motor 4 tempos para o motor 2 tempos, correto? Então esse é a questão do 4 e 2 tempos. Agora, para ilustrar melhor o 4 tempos, que aqui a gente conseguiu fazer o movimento do pistão. Aqui embaixo viria montada a biela. Se fosse um pistão maior, iria montada a biela para fazer o movimento de giro da biela aqui. A biela movimentando, certo? Então, agora vamos ver aqui o motor funcionando. Eu não sei se o áudio vai ficar 100%, então eu já expliquei antes como que funciona os 4 tempos do pistão, justamente para quê? Para que agora, na hora que a gente vê o pistão movimentando aqui, a gente enxergar os 4 tempos. Então vamos começar pelo tempo que a gente viu de admissão, do lado de cá. Vamos dar a volta aqui e vamos observar aqui. Então, prestando atenção em quem? No momento da abertura dessa válvula aqui, vai ser o tempo de admissão e o movimento do pistão. Então você vai perceber que essa válvula vai abrir no instante que o pistão desce. Isso, um dos 4 pistões desse motor de 4 pistões. Então eu vou observar, quando essa válvula abrir, eu vou estar no tempo de admissão. O pistão vai estar descendo, a válvula aberta, então ela vai admitir o ar. Logo depois da admissão, a gente vai ver que essa válvula vai fechar e a outra do lado de trás também vai estar fechada. Então, enquanto ele estiver comprimindo, nós vamos passar para o lado de lá do motor. Por quê? Porque aí ele vai comprimir, expandir e depois a gente vai pegar o movimento da válvula, só que do lado de lá do motor, certo? Então vamos observar aqui. Ó, abriu, admissão. Vamos pro lado de cá. Compressão e expansão. Expandiu, válvula de escape, abriu ali em cima. Certo? Ó, já abriu aqui. Vamos esperar o ciclo de novo. Comprimiu, expandiu. Não, agora que está comprimindo. Ali
abriu agora, ó. Então abriu o escape e a admissão do lado de lá, que seria, então admitiu do lado de lá, comprimindo, vai subir o pistão de novo, subiu o pistão, expandiu, olha o escape que vai abrir aqui, vai abrir o escape, abriu a válvula de escape, fechou a válvula de escape, aí iria para admissão de novo, admitiu, comprimiu, expandiu, houve a combustão, expandiu, escape. Agora vamos para o lado de lá, mostrar a válvula de admissão de novo. Válvula de admissão vai abrir, abrindo válvula de admissão, admitiu, comprimiu, expandiu, e a válvula de escape estaria abrindo do lado de lá, ó. Inclusive dá para perceber lá no outro lado, né? A gente observando a válvula de escape que ela deu de abrir lá no fundo, lá atrás, do outro lado. Então vamos observar de novo a válvula de escape fechando, admissão, compressão, expansão. E olha lá a válvula de escape abrindo lá atrás. O escape abriu para expulsar os gases da combustão. E entra o ciclo novamente. Os 4 tempos de quem? Do pistão, certo? E no outro motor 2 tempos, é 2 tempos do pistão, certo? Então a gente tem a sequência, mandou o escape, agora a admissão novamente. Isso, então nós vemos isso acontecer para todos os 4 cilindros. No caso aqui, então, a gente observou um cilindro funcionando, porém a gente tem um tempo, cada motor tem uma sequência que vai dar queima. Então, enquanto um está admitindo, no próximo tempo desse pistão que vai admitindo, que ele estiver comprimindo, outro cilindro está admitindo, depois é outro e depois é outro cilindro, até voltar no ciclo. Então, num de 4 cilindros, cada cilindro vai estar num tempo diferente. Então pode ter 2 cilindros subindo, só que subindo um para comprimir e um para escape. Os que estão descendo, um admitindo e um expandindo. Então cada hora um cilindro está fazendo um dos 4 tempos diferentes, certo? Que se dá o nome nisso? É o que? É o tempo de ignição ou ciclo de ignição. Então tem motor que você pega o cilindro da frente, é o número 1. Então eu tenho cilindro, vai dar a faísca no cilindro 1, 3, 4, 2, ou 1, 4, 3, 2. Então vai variando de cada sequência de motores, cada motor vai ter uma sequência de ignição, no caso que vai dar a faísca, certo? Então nisso a gente viu motores 4 e 2 tempos. E agora a gente já começou a falar o quê? Que o motor ciclo Otto, que é gasolina e álcool, normalmente ele tem o quê? Ele vai usar a vela. Então eu tenho a vela que vai dar a faísca. Que nesse caso a vela está do lado do escape. Esse é o lado de admissão, né? Que entra o ar e o combustível, que é o tradicional dos motores ciclo Otto. E do lado de cá é o lado do escape, como a gente viu no funcionamento das válvulas. Então nesse lado aqui eu tenho justamente quem? A vela. Então a vela, ela tem a ponta da vela, ela tem um eletrodo aqui, aonde passa a energia elétrica e gera a faísca que dá a combustão dentro do motor. Então, sempre observando a manutenção, o tempo de vida útil dessa vela. Então, ela está lá dentro para quê? Um motor ciclo Otto, ele depende da centelha, mesmo que seja igual vocês pesquisaram e escreveram sobre a injeção direta. Mesmo que seja injeção direta, o ciclo Otto, ele vai trabalhar com ignição por centelha ou por faísca, certo? Necessitando da vela, ok? Então, o que a gente vai ver agora? Vamos observar aqui um outro motor. Vem comigo. Então agora nós temos aqui um motor diesel. No motor ciclo diesel, justamente, a gente já comentou, ciclo diesel entra somente ar aqui. Então entra o ar, que é o mesmo sistema do funcionamento da injeção direta. Ele entra o ar, no momento da compressão, ao invés de você ter a faísca da vela, você tem a injeção de combustível através da injeção diretamente na câmara de combustão.
Então aqui no caso era para ser 4 injetores, só que esse motor era um gerador e estava funcionando só metade. Então eu tenho 2 injetores de combustível aqui, uma tubulação de combustível de alta pressão, por isso que ela é de metal, não é uma mangueira comum. Então ela tem um sistema de alta pressão aqui, para poder injetar o combustível em alta pressão. Por quê? Porque no momento que o pistão está subindo, a compressão dele vai gerar alta pressão e alta temperatura do ar. Com isso vai dar condições para quê? Para na hora que o combustível for injetado, ele já está num ambiente que vai se inflamar, vai entrar em combustão automaticamente à medida que ele é injetado o combustível, certo? Então essa é uma característica do motor diesel, entra só ar e o combustível é injetado no momento da combustão, sem a necessidade de faísca, de centelha, certo? Então com isso a gente tem o caso do ciclo misto, que é o que se aproxima da realidade, onde a gente tem hoje em dia motores que trabalham quase que no ciclo diesel, porém usando faísca, ou motores ciclo diesel que não é exatamente igual o projetado na teoria. Então na prática ele não é exatamente do jeito que a teoria passa, mas ele trabalha com o que? O combustível ele inflama ou entra em combustão de acordo com a compressão do ar e não da faísca da vela. Então a combustão dele é diferente, certo? Ele tem a combustão por compressão. O motor ciclo Otto, combustão por faísca, que são a maioria dos motores dos carros. Que aqui no Brasil a gente não tem carro de pequeno porte com motor ciclo diesel. Por quê? Vale dar uma pesquisada nisso daí, dar uma olhada. Se não entendeu, não achar, assim que estiver vencendo essa semana, no início da semana que vem, eu coloco o vídeo de dúvidas, certo? Então não deixem de encaminhar suas dúvidas, manda no fórum mesmo, à medida que estiver respondendo o fórum, já manda o questionamento, que eu estou acompanhando todos os comentários dos fóruns. Eu estou recebendo os comentários e tirando as dúvidas, se necessário fazendo vídeos adicionais para a gente esclarecer cada dúvida, uma curiosidade, alguma coisa relacionada com o conteúdo da matéria, certo? Igual eu fiz um vídeo por causa de uma dúvida do aluno Ismael, aí a gente vai ter justamente isso, esclarecer essas dúvidas. Por quê? Porque aí essa dúvida do Ismael eu acabei tirando assim que a gente falou na mesma semana, certo? Esclarecendo às vezes algo que não ficou tão claro durante a atividade, então eu acabei esclarecendo num vídeo posterior, mas no momento pertinente daquele conteúdo, correto? Então alguma dúvida que vocês tiverem, não ficou tão claro, pode falar, né? Que a gente usando os mesmos motores, eu até tinha esquecido de mostrar para vocês, vem do lado de cá, um exemplo de um radiador, só que esse aqui é um radiador industrial do sistema de refrigeração. Então esse daqui, a gente tem um radiador que, se você aproximar, você vai ver a tubulação lá por dentro, aonde passa o líquido, e eu tenho as aletas que ajudam a trocar o calor à medida que o ar passa por aqui, correto? Então esse aqui é um exemplo de um tipo de radiador, ou no caso da indústria mais chamado de trocador de calor, que vai ajudar a refrigerar os motores, certo? Então fica essa dica. Inclusive mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma turbina de um turbocompressor, que a gente falou na parte de alimentação de ar, sistemas que alimentam mais ar do que o normal, é o sistema superalimentado, ou também conhecido como turboalimentado. Esse caracol aqui é por onde justamente os gases de escape saem. Ele entra por aqui do lado, gira essa turbina aqui, ó, que está girando, ele entra, gira essa turbina vai gerar energia e os gases de escape vão passar aqui por dentro e sair pelo lado. Essa turbina vai estar ligada na outra ponta com outro caracol desse estilo, só que ao invés de funcionar como turbina, vai estar funcionando como compressor, que aí daí, comprimindo o ar, você vai conseguir mandar mais ar no mesmo tamanho, no mesmo volume, certo? Conseguindo mais ar, mais combustível.
queimando mais ar com mais combustível, o motor desenvolve maior potência e o rendimento da combustão da queima aumenta também. Muito utilizado em caminhonetes, em caminhões turbo diesel, como o próprio nome já diz. Turbo diesel é o que? Motor a diesel, ciclo diesel, igual a gente viu ali, e funcionando com um sistema para melhorar o rendimento, que é um turbo compressor. Então é um turbo compressor no motor ciclo diesel, daí o nome turbo diesel, certo? Então, com isso, vamos ficando por aí até a próxima semana. Encaminhe suas dúvidas no fórum ou através do e-mail que tem no próprio site do Campus Três Corações. Se você olhar na área de mecânica, tem lá essa disciplina que eu estou passando para vocês de motores, certo? Aí é cada professor que está responsável por cada disciplina, vocês observem e encaminhem para o professor correto, através dos e-mails dos fóruns, que já chega direto para mim, ou encaminhando um e-mail mesmo para tirar dúvida e a gente fazer um novo vídeo para ajudar vocês aí no curso técnico de mecânica, certo? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.